Prepare-se para uma imersão nas profundezas da mente com Krishnamurti. Nessa palestra, desvende camadas de pensamento e descubra uma nova perspectiva sobre a sua existência. A quietação da mente não constitui um requisito para a solução de um problema, e a dissolução de um problema não representa uma condição para a quietação da mente? Resposta. Essa pergunta contém duas questões, e vamos considerá-las cada uma por si. A quietação da mente não constitui um requisito para a solução de um problema? Bem, tudo depende do que chama a mente. A mente não é apenas a camada superficial. A consciência não é apenas essa ação obtusa da mente. Por certo, quando há um problema criado pela mente superficial, esta tende a se aquietar para compreendê-lo. Você assim o faz, pois isso acontece todos os dias na vida. Quando tem um problema de negócios, o que você faz? Desliga o telefone, manda o datilógrafo parar e estuda, observa o problema. O que significa que sua mente está livre de outras perturbações. Sua mente superficial está ocupada com o problema, o que significa que se tornou tranquila. Mas a mente superficial não abrange todo o conteúdo da mente. A sua consciência total não está tranquila. Só a camada superficial, que está constantemente agitada, se tornou momentaneamente tranquila. A dissolução de um problema não representa uma condição para a aquietação da mente? Representa, evidentemente. É só quando compreendemos um problema completamente, o que significa que o problema não deixa resíduo, cicatriz ou lembrança alguma, que a mente se torna tranquila. A consciência, como já temos dito, é um processo de experimentar, dar nome ou designação e registrar, o que constitui a memória. A consciência, portanto, é um processo de estímulo e reação de dar nome e registrar, ou seja, guardar na memória. E esse é, na sua inteireza, o processo da consciência. O registrar, o dar nome, o experimentar, pode ser reprimido, retido numa das camadas profundas da consciência. Mas enquanto não for levantada essa repressão, por efeito de sonhos ou de ação, ou de exumação dessa coisa oculta, não pode haver tranquilidade mental. Uma mente provida de muitas gavetas ocultas, muitos escaninhos secretos em que estão guardados inúmeros esqueletos, ali conservados pela vontade, pela negação, pela repressão. Como pode essa mente estar tranquila? Ela pode ser compelida pela vontade a ficar quieta, mas isso é tranquilidade? Um homem apaixonado, lascivo, que conseguiu refrear, conter a paixão, como pode esse homem ter uma mente calma, tranquila? Um homem torturado pela ambição e, portanto, frustrado, e que procura fugir dessa frustração por todos os meios. Como pode esse homem ter uma mente tranquila? É só quando se compreende a ambição, só quando são compreendidos os problemas suscitados pela ambição, com suas frustrações, seus conflitos, sua crueldade, só então é que a mente se torna tranquila. Quando olhamos profundamente em nós mesmos, abrindo todos os escaninhos, todas as gavetas, exumando todos os esqueletos e os compreendendo,
então a mente se torna tranquila. Não pode ter tranquilidade mental conservando todas as suas portas fechadas. Você pode aquietar a mente pela vontade, o que constitui uma maneira fácil de fugir. Mas uma mente aquietada pela ação da vontade é uma mente morta, uma mente insensível, embrutecida pela vontade. Só quando damos toda a liberdade a cada movimento de pensamento, compreendemos o que não significa licenciosidade, ações más, etc., mas só quando compreendemos todo o conteúdo do nosso ser, só então se torna a mente quieta. Não a fazemos então ficar quieta. A tranquilidade vem naturalmente, fácil, veloz. Ela fica como uma lagoa que se torna serena, sem ruga, depois que passa a brisa. De modo idêntico, a mente se torna extremamente tranquila, sem um movimento, absolutamente quieta, depois de dissolvidos os problemas. Os problemas são criados pelo pensante que se separa do seu pensamento, pelo agente que se separa da ação, dando-se assim uma importância ao agente, ao pensante. E a tranquilidade só vem à mente por meio do autoconhecimento. Não pela negação ou pela aceitação do eu, mas pela compreensão de cada movimento, de cada pensamento, de cada sentimento do eu, tanto do superior como do inferior. O superior e o inferior constituem uma falsa divisão que a mente ouve por bem fazer. Só há pensamento, o qual a si mesmo divide em superior e inferior. E para compreender o pensamento, todo o processo do pensamento, é necessário o autoconhecimento. Isso significa que cada pensamento tem de ser compreendido, sentido integralmente, sem condenação. Faz-se extremamente necessário um percebimento silencioso, e desse autoconhecimento resulta uma extraordinária quietude, uma tranquilidade criadora, uma tranquilidade na qual a realidade se manifesta. Mas a busca da tranquilidade, o cultivo da tranquilidade, destrói aquela realidade criadora. Porque nesse caso queremos alcançar a tranquilidade. Exercitamos a vontade para nos tornarmos tranquilos, como meio de alcançarmos um resultado, de obtermos algo. O homem que busca um resultado, um fim, que tenta adquirir a verdade forçando a mente, tentando fazê-la tranquila, nunca encontrará aquela realidade. Ele está apenas se embrutecendo, querendo fugir desses escaninhos, dos esqueletos que o estão prendendo. E só quando abrimos a porta ao sofrimento que podemos compreender a realidade, e não quando fugimos das nossas tribulações. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!